Meia rápido e de muita qualidade técnica, Rodrigo Zalazar chama a atenção do Vasco e também do São Paulo. Conheça um pouco mais sobre essa joia uruguaia depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligada aqui no YouTube, vamos falar hoje do jogador Rodrigo Zalazar, 23 anos de idade. Rodrigo Zalazar que joga no Schalke 04, debutou na seleção uruguaia, fez sua estreia pela seleção uruguaia na goleada sobre a Nicarágua por 4-1. Nesse jogo, inclusive, o Rodrigo Zalazar marcou 2 gols e deu uma assistência para o seu companheiro marcar. Então, o Rodrigo Zalazar é um jogador bem diferenciado, um jogador que chamou a atenção tanto do São Paulo como também do Vasco da Gama. O Vasco tem aí uma conversa mais avançada com o jogador uruguaio e pode contar aí com essa joia uruguaia. Antes de falar do Rodrigo Zalazar, pedimos para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão. Lembrando que toda sexta-feira estamos ao vivo com o nosso Fala Adriano Esporte Clube, falando tudo o que acontece e tudo de melhor que acontece na rodada do nosso futebol. O Rodrigo Zalazar, para quem não conhece o Rodrigo Zalazar, é um jogador uruguaio, né, que nasceu na Espanha, né, ele nasceu na cidade de Albacete, foi revelado inclusive pelo Albacete. O seu pai é uruguaio, né, José Zalazar, jogador, inclusive jogou pela seleção uruguaia, e inclusive o Zalazar, o filho, né, nunca sequer jogou no futebol uruguaio ou até mesmo no futebol sul-americano. Um jogador de muita qualidade técnica no seu pé direito, muito rápido, né, tem dribles muito curtos aí, e nesta temporada chamou atenção jogando pelo Schalke 04, e o São Paulo e também o Vasco da Gama estão de olho, estão interessadíssimos aí neste jogador, que se vier tanto para Vasco ou para São Paulo, com certeza já vai vir, se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, com certeza será titular ou do tricolor do Morumbi ou do Gigante da Colina, né? Então, São Paulo e Vasco da Gama estão aí de olho. Até o dia que estou gravando esse vídeo, o Vasco aparentemente está um pouco mais à frente nas negociações com o Rodrigo Zalazar, mas o São Paulo, diria que o São Paulo corre por fora aí na tentativa de contratar o jogador uruguaio. O Rodrigo Zalazar, a gente analisando primeiro, né, a gente começando a analisar o Rodrigo Zalazar, a gente tem que analisar primeiro o mapa de calor do atleta. Então ele joga ali preenchendo praticamente todo o campo, né, a gente analisando aí o mapa de calor dele da temporada, jogando pelo Schalke, né? A posição preferida do Rodrigo Zalazar é aquele meia mais ofensivo, né? É aquele meia mais ofensivo, mas ele também, como posição secundária, pode jogar como meia centralizado ou até mesmo como ponta de esquerda ou até mesmo ponta direita, né? E nesse caso aí, os dados da Bundesliga tá dizendo aí que a posição preferida do Rodrigo Zalazar é o meia ofensivo, né? E aí, como secundário, joga ali como meia central ou um ponta pela esquerda. Mas em alguns jogos do Schalke, por exemplo, pôde-se ver Rodrigo Zalazar um pouco sendo aquele meia ofensivo, mas muitas das vezes o treinador colocava ele também para jogar na direita. Analisando a formação, inclusive, da equipe do Schalke, a gente vê basicamente como que o Schalke 04 joga, né? Joga no 4-2-3-1, Rodrigo Zalazar sendo aí esse quinto homem de meio de campo, sendo exatamente este camisa 10, aquele jogador que faz a ligação do meio para o ataque, o jogador que faz as ligações, inclusive é um dos principais, né, jogadores da Bundesliga quando a gente fala em assistência. Ele fez 22 jogos pela Bundesliga, em 15 jogos ele iniciou jogando e tem 6 assistências, né? Então ele é um jogador que consegue realmente criar muitas oportunidades de gol para seus companheiros, é um jogador muito diferente. Quando a gente começa, a gente já vai analisar os passes, né, do jogo dos passes as assistências do Rodrigo Zalazar, já no jogo do Uruguai, né, no jogo que ele debutou na vitória sobre a Nicarágua, a gente já observa como ele joga, na posição um pouco mais centralizado ali, aí lá em cima, né, o jogador já está dando opção para ele dar o passe, e ele inteligente já consegue fazer essa virada de jogo e dar esse tipo de passe. Então, esse tipo de jogada, Rodrigo Zalazar faz muito no Schalke 04, ele tem muita visão de jogo, uma facilidade incrível de dar o passe. Então, tanto São Paulo quanto o Vasco da Gama, que está aí capengando de achar um jogador centralizado, um meia, um camisa 10 mesmo, Rodrigo Zalazar seria esse cara, né? Então é aquele jogador que joga é um meia mais ofensivo, mas que pode também jogar ali como meia mais centralizado ou então aberto pela esquerda, conforme apareceu aí no quadro lá no começo do nosso vídeo. Ele está jogando ali um pouco mais centralizado, distribui muito bem as jogadas, né? Então ele tem muita facilidade na distribuição de jogada, ele recua um pouco para receber a bola ali do volante, então ele sempre aposta nesses lançamentos aí e sempre acha um jogador no vazio, sempre encontra um jogador no vazio. Esse lance é interessante a gente ver,
Esse gol foi um gol que ele vai marcar, mas a gente vê o Pelistri jogando, né? O jogador atacante uruguaio. Consegue ver ali atrás, ali um pouquinho mais atrás, o Rodrigo Salazar chegando para concluir em gol. Então a velocidade que ele tem na conclusão da jogada, ele vai chegar e vai arrematar pro gol. Você vê a velocidade que ele tem na conclusão da jogada, então ele consegue acompanhar o atacante no gol. Então essa também é uma das virtudes do Rodrigo Salazar no jogo. Olha lá, mais uma vez ele tentando sempre encontrar o jogador no vazio, olha lá, sempre, ó, já opta, sempre centralizado e sempre tentando a jogada para um espaço vazio para o atacante entrar livre, né? E sempre criando oportunidades de gol. Assim foi na Bundesliga, onde ele foi um dos principais passadores da equipe do Schalke, com 6 assistências em 15 jogos, né, iniciados, né? Então é um jogador realmente que tem boa qualidade técnica nas inversões de jogada, na visão de jogo, sempre jogando um pouquinho mais à frente ali dos volantes. Ele consegue ter essa qualidade e essa facilidade, né, de encontrar um jogador aí, um atacante no espaço mais vazio. Aí jogando já pelo Schalke, mais uma vez ele recebendo a bola no meio, e aí já vendo, né, em pouco tempo ele já consegue colocar o atacante em condições claras de gol, né? Pode mais uma vez ver no lance lá, ele vai olhar e já vai com o pé direito, que é o pé forte dele, já dar essa jogada, já dá mais um lançamento ali pro atacante tentar entrar em condições de fazer o gol. Rodrigo Salazar, então, realmente é um jogador de muita qualidade técnica no pé direito e com certeza vai fazer a diferença ou para São Paulo ou para Vasco, né? A gente analisando um pouquinho o esquema, por exemplo, do São Paulo, Rodrigo Salazar pode ser esse jogador que o São Paulo não tem, né? Por exemplo, hoje quem faz essa função no São Paulo hoje, faz muito essa função no São Paulo, ou é Rodrigo Nestor, ou pode ser o Wellington Rato, pode ser até o Michel Araújo, que são posições, não são posições de jogadores centralizados, mas ele pode fazer essa função de ser aquele jogador, aquele quinto homem de meio de campo, aquele camisa 10 mais centralizado, no esquema do Dorival, também é muito parecido com esse esquema do esquema do Schalke, então ele pode ser esse jogador que ser realmente sendo esse camisa 10, né, sendo esse camisa 10 aí que o São Paulo procura, que não tem no seu elenco esse camisa 10, aquele cara que dá aquele último passe, como a gente viu nos vídeos do Rodrigo Salazar, ele tentando, acho, encontrar o seu principal jogador, o seu centroavante em condições de marcar gols. Quando a gente vê, falando em gols, o Rodrigo Salazar também faz gols. Olha lá, nesse lance, como a gente tinha passado no começo do vídeo, ele acompanha a jogada, ele tem essa noção de acompanhar as jogadas, né? Ele consegue fazer esse tipo de gol aí. É um jogador que arremata muito de fora da área. Então, por exemplo, nesse jogo contra a Nicarágua, ele fez um belo gol de arremate de meia distância. Então, nesse lance, por exemplo, ele vai receber ali no rebote, analisou, ajeitou o pé direito e vai chutar seco, um chute forte, seco no canto. Dificilmente o goleiro defenderia essa bola. Então, um chute muito forte do Salazar aí marcando um belo gol contra a equipe da Nicarágua. Pelo Schalke ele fez um gol muito parecido como esse, né? Então ele tá o replay do lance do gol que ele fez contra a Nicarágua, mas no Schalke ele fez um gol muito parecido na temporada passada lá. Pegou ali na intermediária e arriscou de longe para fazer o gol da equipe do Schalke. Então é um jogador que além dos passes, né, achando um jogador em condições de marcar gol, é um jogador que também faz gols aí chutando de meia distância. Então a gente tem que ficar de olho em Rodrigo Salazar. Esperamos que se vir para o Brasil, que se adapte rapidamente ao nosso futebol e consiga ser esse jogador, esse camisa 10, ou para Vasco ou para São Paulo. Vamos ver para qual dos dois times o Rodrigo Salazar vai fechar. Lembrando que o Vasco está um pouquinho mais à frente nas negociações, o São Paulo correndo por fora para contratar o jogador uruguaio. A gente analisando o Rodrigo Salazar, tem uma característica dele, é os dribles, né? O Rodrigo Salazar tem dribles muito curtos, né? Ele consegue no seu pé direito abrir a jogada, então ele dribla muito curto, pode perceber que os dribles dele são bem próximos ali e ele consegue facilitar com seus dribles abrir as jogadas para os seus principais jogadores, né? Então ele sempre dribla em direção ao gol, ele não é aquele jogador que dribla parado ali, mas sempre dribla em direção ao gol, em direção ao ataque. Então é um jogador que tem essa qualidade no seu pé direito, o drible muito curto, né? E aí isso dificulta a marcação da equipe adversária. Então o Rodrigo Salazar, além de ser um bom passador, faz gols e também dribla muito bem o jogador uruguaio, habilidoso jogador uruguaio, característica de um meia mais ofensivo, uma característica que o futebol uruguaio do Marcelo Bielsa está adotando nessa temporada. Então se você não assistiu o jogo do Uruguai e Nicarágua, acompanhe, logicamente é só o primeiro jogo ainda, mas já dá para ter uma noção de como é que vai jogar esse Uruguai do Marcelo Bielsa. E o Rodrigo Salazar foi titular
jogou muito bem, fez 2 gols naquela partida e dribles como esse, quem assistiu o jogo pode acompanhar que realmente foi um jogo muito interessante de se assistir. Na Bundesliga, inclusive, ele fez muito isso, fez bastante. É um jogador, pelas estatísticas na Bundesliga, é um dos jogadores que mais driblam na Bundesliga, só que em direção ao gol, né? Ele nunca dribla para trás ou driblando aquele meio de campo. É um jogador que sempre vai em direção ao gol. Então ele sempre abre, nesses dribles ele consegue abrir espaço na marcação e facilitar para os seus companheiros. Gostou do vídeo? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que você receba tudo em primeira mão. Tudo em primeiro lugar. Esse vídeo hoje foi um pouco mais rápido de ser feito, porque a gente recebeu essa informação aí através dos setoristas de Vasco e de São Paulo, que ambas as equipes têm interesse, né, de contratar o Uruguai. O Vasco um pouquinho mais à frente, São Paulo correndo um pouco mais por fora, mas vamos ver como é que vai ser nos próximos capítulos aí. Quem sabe Rodrigo Salazar pode sim pisar em solo brasileiro e ser mais um jogador que pode se dar bem aqui em nosso futebol. Beleza? Pedimos para que você então se inscreva no nosso canal para que você receba tudo em primeira mão e assista os nossos conteúdos aí, porque toda semana vamos trazer aqui um jogador diferente para poder analisar a característica como que ele joga e de repente aquele jogador que pode fazer a diferença para o seu time. Quer um jogador diferenciado que você viu jogar, mas de repente vai vir para o seu time? Manda nos comentários aí que a gente faz um vídeo, prepara um vídeo para esse jogador que vocês estão pedindo por aí, beleza? Fala Adriano, então se encerra por aqui. Vamos voltar nos próximos dias aí com mais vídeos sobre mais jogadores. Espero que vocês tenham gostado. Até lá, tchau, tchau.